Boa noite, então, minha gente. Estamos aqui nessa live, numa promoção do nosso grupo de pesquisa, Religião Cristã, Fundamentos e Desafios Contemporâneos, que está atrelado também à atividade do nosso programa de pós-graduação em Ciências da Religião, pela Universidade Católica de Pernambuco. Então, a gente está com muita alegria nesse momento, porque nesse colóquio Bíblia e Corrupção, a gente também vai falar de um livro que acabou de ser lançado com esse mesmo título, Bíblia e Corrupção. Então, assim, para um primeiro momento, a gente gostaria de ter a palavra do líder do nosso grupo de pesquisa, o professor Dr. José Tadeu, que é do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Unicap. Professor Tadeu, por gentileza. Bom, boa noite a todas. Que sejam todas bem-vindas a esse colóquio. Para mim, como líder do grupo, e o professor João Luiz não disse, mas ele é, na verdade, o grande líder. Apesar de figurar no lápis como o vice-líder, na verdade, o líder é ele. Então, eu fico muito contente que estejamos celebrando esse momento com um título tão caro a nossa sociedade atual, que é Bíblia e Corrupção, cara, porque a Bíblia faz denúncia da sistemática estruturada da corrupção, não é? E eu fico pensando que quem trabalha ciência da religião, quem trabalha teologia, quem trabalha ciências humanas e tem um senso mínimo do cristianismo e entende minimamente da tradição da Bíblia, eu fico pensando que esse título deve ser assim vamos dizer, uma alavanca de esperança, um resgate de uma tradição que eu mesmo já testemunhei com o professor João Luiz no CEBI, em que a Bíblia era o grande escudo para a gente fazer justamente as denúncias da corrupção e das estruturas corruptoras. Então, para mim é uma alegria, né? Fico até com uma certa saudade de ter deixado meus estudos bíblicos, mas eu confesso a vocês que fico muito feliz de estar participando desse momento e vendo meus colegas celebrando já a realização do texto das suas meditações, das suas pesquisas já publicadas. Então, João, eu acho que é isso. Nós devemos privilegiar o tempo para de fato, a exposição e a fala dos autores, e da minha parte desejar um bom evento e que no próximo ano nós tenhamos também um outro desse, né? Talvez Bíblia e outra situação. Tá? Um abraço a todos e um feliz encontro. Obrigado, Tadeu. Então, suas palavras iniciais como líder do nosso grupo de pesquisa. Eu vou apresentar um pouco a temática, né, que será abordada e um pouco também a partir do livro, né, que já foi lançado, para que vocês conheçam um pouquinho. Então, me permitam apresentar aqui um breve PowerPoint que compartilho com vocês. Então, colóquio Bíblia e Corrupção, como eu já disse, uma promoção do grupo de pesquisa Religião Cristã, Fundamentos e Desafios Contemporâneos da Universidade Católica de Pernambuco. Esse grupo ele é certificado pela Unicap e também faz parte do diretório do grupo de pesquisa do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Educação e Cultura. Então, tá aí tem a capa daquilo que é o livro em e-book, né? O livro foi publicado não impresso, mas em e-book, e vou falar um pouquinho do conteúdo. Temos aqui alguns dos autores desses artigos, né, que estão aí no e-book, que vocês vão conhecer, quem pôde chegar até aqui hoje, e que muito agradeço a presença. Aos pouquinhos, são várias temáticas que vão desde a análise jurídica da corrupção, passando
por textos analisados do Antigo e do Novo Testamento, ou Primeiro ou Segundo Testamento, como queiram, até o Apocalipse, com o tema da prostituição e economia, corrupção do cotidiano do mundo greco-romano, que vocês vão ver, um dos autores está presente. Então, na Bíblia, a corrupção é denunciada e criticada. No Antigo Testamento, o Salmo 12, versículos 2 a 9, apresenta uma veemente súplica a Deus em meio ao aumento da corrupção. Socorro, Senhor, não há mais homem fiel. A lealdade desaparece dentre os filhos de Adão. Cada qual mente ao seu próximo, falando com lábios fluentes e duplo coração. Corte o Senhor todos os lábios fluentes e a língua que profere grandezas, os que dizem, a língua é nossa força, nossos lábios nos defendem. Quem seria nosso mestre? Por causa do pobre que despojam, do infeliz que geme, agora me levanto, declara o Senhor. Porei a salvo a quem o deseja. As palavras do Senhor são palavras sinceras, prata pura saindo da terra, 7 vezes refinada. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos protegerás de tal geração para sempre. Por toda parte se agitam os ímpios, a corrupção aumenta entre os filhos de Adão. Esse é o Salmo 12, com frases assim muito fortes, criticando essa corrupção generalizada. Na súplica, o salmista revela-se a situação de uma sociedade corrompida. Não há mais lealdade entre as pessoas. A corrupção é compreendida como quebra de lealdade, adultério de contratos. O 6º mandamento, que está lá em Êxodo 20, versículo 14, é: não cometerás adultério, não adulterar, não estragar a essência das relações. Desde suas origens, no mundo antigo, a palavra corrupção tem a conotação de rompimento. Corrompe o equilíbrio natural entre as pessoas, a integridade moral e ética, a corresponsabilidade, a harmonia, a fraternidade e a amizade social. Tema, inclusive, da encíclica mais recente do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Jesus foi sumariamente condenado à morte por causa, da sua intervenção no Templo de Jerusalém. Um dos pilares de sua religião, o judaísmo. Esse, por sinal, é o do meu artigo. A corrupção é, desse modo, uma espécie de anticriação, pois corrompe a criação de Deus, que estabeleceu ordem ao caos. De modo geral, a palavra corrupção logo nos remete ao mundo da política e das instituições corruptas. Contudo, é bom lembrar que política e instituição é feita por pessoas. O conceito aplica-se ao indivíduo, enraiza-se em cada pessoa que se deixa corromper ou que corrompe o outro. A corrupção, minha gente, é como um vírus que corrói o ser humano em sua integridade social. O senhor é corrupto? Depende do ponto de vista, diz o corrupto. E aí são as corrupções nossas de cada dia, furar fila, né? Botar uma gambiarra para roubar energia, fazer um gato na TV a cabo, não declarar as coisas que são necessárias declarar com responsabilidade social, parar o carro em ambiente que não deve delimitado para idosos ou deficientes. São as diversas corrupções nossas de cada dia, e uma de hoje está muito frequente: furar a fila da vacina. É um crime sem tamanho. Não é uma infração sanitária, falsificação ideológica, corrupção ativa, prevaricação, corrupção passiva, né? A gente está vendo isso, infelizmente, em plena pandemia. Dentro desse campo de reflexão, estão articulados os conteúdos dos artigos deste e-book a partir da contribuição da história, do direito, da pesquisa bíblica, com o objetivo de propor interpretações pertinentes para as diversas ciências que estudam o ser humano e o fenômeno religioso em meio aos desafios da sociedade contemporânea. Esse
e-book foi lançado pela EduPE, que é a editora da Universidade de Pernambuco, né? E para vocês terem um acesso gratuito, basta se inscreverem na EduPE e terão acesso não só a este, mas a outros e-books que estão lá à sua disposição. www.edupe.com.br. Então, assim, era essa a rápida apresentação. E agora, sem mais delongas, a gente passa a palavra a cada um dos que estão aqui presentes e que nos abrilhantaram com seu trabalho, não é? Nos honraram com sua contribuição de pesquisa. Então, como um dos primeiros artigos, e é o primeiro artigo mesmo, está aqui Eliane de Fátima Rodrigues. Eliane, por favor, uma rápida apresentação do seu texto. Eliane, também se apresente, viu, por favor. Boa noite, Eliane. Meu nome é Eliane, eu sou doutoranda em Ciências da Religião pela PUC Goiás. É um prazer estar aqui participando do lançamento deste e-book. Quando falamos em corrupção, a ideia inicial que nos vem que seria, quando comparamos, relacionamos corrupção com a Bíblia, a ideia inicial é que seria ato contrário aos princípios bíblicos. Porém, este e-book é cheio de surpresas nesse sentido, né? Preferimos iniciar aqui uma lição, né? Leonardo Boff, quando ele cita Santo Agostinho, ele afirma que ser corrupto é ter um coração rompido. Apesar dessa afirmação, o fenômeno corrupção, ele não possui uma conceituação que consiga expressar todo o fenômeno, todas as ações humanas, né? Então, por isso, preferimos utilizar aqui no texto, no nosso texto, corrupção como sendo as ações humanas realizadas com a finalidade de obter vantagens, causando danos a outrem. A corrupção, ela possui várias acepções semânticas, né? Isto vai depender do aspecto da ciência que estará analisando a corrupção. No aspecto jurídico, nós ouvimos muito falar em corrupção passiva e corrupção ativa, né? Porém, nós temos outras espécies de corrupção. E essas outras espécies, ela extrapola todos os limites normativos, né? Corrupção, ela vem do termo, ela origina do latim, que significa romper com. E trabalhamos ainda no artigo a classificação da corrupção, corrupção passiva, corrupção ativa, corrupção de menores, né? Trabalhamos também a corrupção quanto à forma de organização. A corrupção, ela ocorre dentro do seio familiar. Por exemplo, aí, hoje tem muito, ultimamente a gente tem presenciado vários julgamentos aí, filhos que de repente assassinam, cometem aí vários atos contra os pais, né? Então, são formas de corrupção que ocorrem dentro do seio familiar, que também seria algo, se nós pegássemos aí o efeito disso, seria um efeito mais privado, porque estaria inserido naquele meio, no meio familiar. Porém, nós temos também, e aí a que mais nós ouvimos dizer, que é a corrupção estrutural e institucional, né? Hoje aí foi instalada aí uma CPI, né, da corrupção Covid, infelizmente, que é algo que abala toda a nossa estrutura, a estrutura administrativa, a estrutura política. E para conter essas corrupções, o que é que o legislador, o que é que o nosso Estado, o que ele faz, né? Nós temos aí lei de improbidade administrativa, em 2013 foi criado a lei anticorrupção, que é a 12.846,
Nós temos órgãos específicos, né, a nível de União, a Controladoria Geral da União, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem por objetivo estabelecer normas de conduta para evitar que a corrupção, que ela extrapole, né? Extrapole, não, aliás, para evitar que não haja corrupção, né? Então, diante de todo o contexto, a nossa análise, nós procuramos demonstrar que a corrupção ela é uma prática abusiva, intolerável, maligna, inaceitável e causa mal, né? É um mal que causa a um indivíduo, a uma sociedade, a uma estrutura, a um Estado. É o que nós apresentaremos aí neste artigo. Obrigada, e passaremos agora, né, para próximo autor. Obrigado, Eliane, muito boa introdução, né? E não é à toa que escolhemos seu artigo como o primeiro do nosso livro. A Eliane, como disse, é da PUC Goiás, doutoranda orientanda do professor Valmor da Silva, que é o próximo, né? Ele trabalha nesse livro, O Combate à Corrupção no Antigo Testamento. Professor Valmor, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, prazer, alegria em rever tantos amigos, amigas, e não dá para nomear todos, mas eu queria fazer um destaque ao Álvaro Pestana, que eu não conheço pessoalmente, mas tenho lido muito, porque nós temos uma pesquisa em comum, que são os provérbios, os seus provérbios do homem-deus, provérbios do diabo, que eu tenho consultado bastante. E o meu destaque grande para começar é parabenizar e agradecer ao João Luiz, ele merece, porque este livro é fruto da persistência, da teimosia dele, não é? Muitas vezes eu aceitei, desaceitei, e finalmente saiu o maravilhoso livro. Parabéns, João, então, parabéns mesmo, e que outros venham. Eu vou sintetizar bem, então, eu procurei a palavra corrupção, suborno, propina, no âmbito da Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E, muito curiosamente, constatei de início que a palavra não consta, em geral, nos dicionários bíblicos. Tem a palavra roubo, engano, assassinato, várias palavras correlatas, digamos, né? Traição e, principalmente, injustiça. Muitas vezes é tratada a corrupção como atentado contra a justiça, mas, especificamente, esta palavra não é devidamente estudada. Então, foi esse o desafio que eu aceitei. E o primeiro, geralmente usam-se metáforas, né? A primeira delas está no Código da Aliança, Êxodo 23, 8. Meu cachorrinho vai dar sinal, é porque quando ele ouve vozes estranhas, ele reage, nada grave. Êxodo 23, 8 diz, não aceitarás presente, e tem vários textos que abordam a corrupção como presente. Presente, esta é a palavra hebraica, mas significa presente de corrupção. Normalmente as Bíblias dizem, não aceitarás corrupção, não aceitarás suborno. Depois, no Código Deuteronomista, Deuteronômio 4:16, ficai atentos para não vos corromperdes. Aí é uma palavra que efetivamente significa corrupção, mas ela é relacionada com a idolatria. Refere-se à corrupção na descida do Sinai, quando o povo estava adorando o bezerro de ouro. Então, é uma transferência, corrupção, idolatria e entrega ou aliança com deuses estrangeiros, consequentemente, com ideologias estrangeiras, né? Depois, as expressões relativas ao sangue, à morte, na história de José, uma delas, quando Rubem diz, não derrameis sangue, derramar sangue, o sangue muitas vezes está pela corrupção, e também a metáfora, não ponhais a mão sobre ele, sobre José. Então, são duas expressões que estão, metaforicamente, pela corrupção. Na história famosa da vinha de Nabote, o
o rei Acabe é denunciado por Elias como corrupto com a seguinte expressão: tu te vendeste. Então, o vender-se, que é típico e é mais atual do que nunca, mas é muito antigo, então está por corrupção. É muito importante o texto de Deuteronômio 1:17, que diz: não fareis discriminação em julgamentos, da mesma forma ouvireis o pequeno e o grande. Este não fareis discriminação significa não descobrireis a cara, não vão olhar na cara, né? Olhar no rosto, a gente diz, não vão pela cara da pessoa no julgamento. E é uma expressão própria, um hebraísmo, como a gente costuma dizer, mas também muito significativo. O texto que o João Luiz já citou, do Salmo, todos se corromperam, aí a palavra é corromperam mesmo, ela está no Salmo 14, no Salmo 12, num par que é o Salmo 53, precisamente. E para não só falar de coisas corruptas, né, feias, eu terminei com o famoso texto de Ezequiel 18:31, que tem vários paralelos, que seria, a Bíblia propõe combater a corrupção. Mas qual é a solução? A solução é uma vacina nova, né? O texto diz assim: criai em vós um coração novo. Então, parece que a solução para a corrupção seria uma intervenção cirúrgica do próprio Deus para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Bom, é isso. Obrigado, então. Obrigado a você, Romulo, pela brilhante contribuição para a reflexão, não é? Dando continuidade ao nosso colóquio, vamos agora chamar até aqui o professor Dr. Luiz Alexandre Solano Rossi, que ainda dentro do Primeiro Testamento, no primeiro livro de Samuel, ele trabalha o tema a corrupção como doença e a integridade como solução. Para onde andou o conteúdo do seu artigo, querido Luiz Alexandre? Oi, boa noite a todas e todos. Eu quero também prestar toda a honra, né, ao João Luiz por esse projeto, né, pelo gentil convite que me foi feito e participar desse grupo bastante seleto na produção desse texto que ficou belíssimo, né? O conjunto do livro é excepcional. E também aproveitar, né, eu não ia perder a oportunidade, né, de conversar com o professor José Tadeu, que ele falando na apresentação, Zé Luiz, né, e eu como biblista falei, não, eu tenho que falar isso, né, como biblista de formação, e ele disse que saiu, que abandonou a Bíblia, né, me pareceu o menino lá, né, da parábola contada lá por Jesus, que abandonou, né, mas pode voltar, professor Zé Tadeu, a gente vai estar lá como pai, né, esperando voltar, sim, o seu retorno. Serei o filho pródigo. Então, povo, o título do meu capítulo é A Corrupção como Doença e Integridade como Solução, uma tentativa de fazer uma aproximação a 3 pequenos textos, né, 3 pequenas perícopes do livro de 1 Samuel. E a aproximação primeira, né, é justamente sobre a prática, né, abusiva, ruptura dos filhos de Eli e dos filhos de Samuel, né? Todos os filhos possuem e vivem, né, uma prática extremamente corrupta. Em 1 Samuel, capítulo 12, 11 a 17, que retrata os filhos de Eli. Capítulo 8, 1 a 5, retrata a história ligada aos filhos de Samuel, né? É bastante interessante que, em determinado momento, se diz que esses indivíduos
né, corruptos, não conheciam a Javé, e eu procuro, né, fazer uma abertura na perspectiva da análise bíblica, e tentando compreender o fato de não conhecer, né, Yadá, né, em hebraico, como se analisa ou se propõe na literatura profética, mais especificamente em Jeremias, em Oséias, mais especificamente em Jeremias. Né? Conhecer é um conhecimento que leva à prática da justiça e do direito e que se nega, né, com isso, toda a prática que envolva corrupção. E eu contraponho, então, né, as ações, as práticas corruptas dos filhos ao modelo de integridade que está registrada em 1 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 4, quando o Samuel reúne, né, o povo, ao lado dele tem Saul, né, que vai ser o primeiro rei, a gente está aí na iminência, na passagem, né, conforme a linha de tempo canônica, né, da apresentação da história, das histórias bíblicas. A gente tem o Samuel se despedindo, tendo o Saul, né, como testemunha, todo o povo ali como testemunha do relatório que ele vai fazer, e ele, então, ao fazer o relatório, justamente pergunta, né, para a população, para o povo, se em todo o tempo em que ele foi juiz sobre a comunidade, se ele havia roubado, né, um boi, se ele havia tributado, se ele havia sido desonesto, se ele havia acumulado bens para ele. Eu estou já extrapolando e parafraseando o texto, né? E é interessante justamente isso, né? Ele vive a vida toda, né, e legisla a vida toda, tendo como interesse primeiro a comunidade, o bem-estar da comunidade. Jamais assume, jamais pega, toma, né, alguma coisa para ele, como vai ser justamente a prática dos reis que virão, né, logo após ele. Então, os filhos de Eli e de Samuel, assim como os reis que virão, tomam o que não pertencia a eles. Contrariamente, o Samuel não toma nada do povo. Se aqueles são apresentados como paradigma da ganância, do egoísmo e da crueldade que provoca as dores sociais, o Samuel, no capítulo 12, é apresentado como paradigma da integridade, do governo e da liderança justa. E, finalizando, mais vale a integridade do que a ganância. A integridade olha para o bem comunitário, enquanto que os olhos do ganancioso estão voltados somente para os seus interesses particulares. Esse é um resumo, né, bastante rápido, né, sumário desse capítulo. Obrigado, João Luiz. Nós é que agradecemos, querido Luiz Alexandre. Vocês sabem que Luiz Alexandre e o professor Valmor da Silva, juntamente conosco aqui na Unicap, PUC Paraná, Luiz Alexandre, PUC Goiás, professor Valmor, e Universidade Católica de Pernambuco, eu, na minha pessoa, a gente tem trabalhado juntos na área bíblica, oferecendo IGTs, STs, e agora até FTs, é tanto nome assim bonito, dentro de congresso, que a gente tem coordenado esses grupos de apresentação de trabalhos acadêmicos, né? Fora também livros publicados pela Paulus, que são livros coordenados pelo professor Valmor e pelo professor Luiz Alexandre, né, que também contam sempre com a contribuição nossa. Então, trabalhamos em equipe, isso é muito bom, porque é um trabalho de cooperação acadêmica. Isso tem rendido bons frutos. Quero agradecer de público a contribuição de vocês dois para conosco também aqui da Unicap, né? Sul, Nordeste, Centro-Oeste, a gente está junto nessa caminhada da pesquisa. Muito obrigado. Passando agora para ainda o Primeiro Testamento, primeiro livro dos Reis, versículo 21,
Cornélio, Francisco Cornélio, padre, ele está fazendo doutorado em Roma. Evidentemente não pôde estar presente, inclusive por conta do fuso horário, mas mandou um abraço para todos e escreveu um artigo em coautoria com Zélia Cristina, lá de Mossoró, que é minha orientanda aqui no programa de pós-graduação em Ciências da Religião, uma das melhores orientandas que eu tenho, e eles trabalharam o tema corrupção do Estado e a crítica profética, uma leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Por favor, Zelinha. Boa noite, professor João Luiz, boa noite demais professores e colegas que fazem parte desse grupo, né? Como já foi dito, seleto de autores, e também desta roda de conversa. Quero saudar de modo especial, João, o pessoal do Mossoró que está acompanhando pelo YouTube. Tem Socorro Holanda, Patrícia Gastão, Kleber, que é do CEBIC Quarto Sábado, e tantos outros que estão aí acompanhando essa conversa, depois podem participar fazendo perguntas. Então, o texto que eu escrevi com o padre Cornélio, nós fazemos uma análise da narrativa do capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, que já foi, inclusive, citado pelo professor Valmor, né, como uma das amostras da corrupção. E por que foi isso que nós escolhemos Elias? Porque Elias simboliza a profecia em Israel e ele, vamos dizer assim, no seu enfrentamento da idolatria, que também é uma forma de corrupção, se opõe à monarquia de Acabe e já antecipa alguns temas, alguns assuntos que serão tratados pelos profetas do 8º século, né, para perceber que o problema da monarquia não é o rei mau, mas é a instituição da monarquia que é corrupta como um todo. E aí a gente faz uma pequena introdução, colocando que nós entendemos por corrupção, mas não vamos referir agora porque já foi falado pelos outros autores, só que nós destacamos uma palavra do Papa Francisco, que ele postou no Twitter, né, em 2019, chamando a corrupção de um câncer, e um câncer que acaba com tudo que é bom, acaba até mesmo com a esperança das pessoas. E por que escolhemos o capítulo 21? Porque dentro da saga de Elias, ele é bem diferenciado, é o único que não aparece ações mágicas, também não é falado nada sobre Baal, mas é um embate dele com o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que querem se apossar da terra, né, de Nabô, indo contra as tradições de Israel. Um resumo da história, para quem que a gente acredita que a maioria já conhece, mas o rei tem um palácio em Jezreel, quer comprar a vinha de Nabô, que é vizinho ao palácio, para fazer um jardim ou uma horta, e Nabô se nega e diz que não vai vender a herança de seus pais. E ele fica acabrunhado, se deita contra a parede, chora, e a sua esposa Jezabel diz, vou lhe dar a vinha. E aí ela escreve cartas, né, para os notáveis da cidade de Jezreel, e eles instituem um jejum público para saber qual era o problema que estava havendo na cidade, e contratam 2 pessoas, homens inescrupulosos, para levantar um falso testemunho contra Nabô, dizendo que ele blasfemou contra o rei e contra Deus, né, que seria um pecado, segundo o livro do Levítico, punido com o apedrejamento. E aí assim é feito, e Nabô é apedrejado. Quando o rei se levanta da sua cama para ir tomar posse da vinha, encontra lá o profeta Elias, que foi mandado por Javé, e Elias o confronta, né, com a palavra que o professor Jalmouro já disse, você roubou e matou, então você corrompeu para tomar a terra de Nabô. E aí vem a condenação de Deus a essa atitude do rei Acabe, e o fruto da corrupção ele não vai poder aproveitar, porque a vinha não vai passar para os seus herdeiros, porque todos os varões da casa de Acabe vão morrer. Então, não vai servir de nada. E o que a gente queria destacar nessa narrativa são várias coisas, e seria interessante ler o artigo, porque nós vamos trabalhando a partir do encadeamento da história, que é muito cheia de ganchos, de referência a outros textos, e tem uma dinâmica muito interessante. Mas eu destacaria como mulher, que foi uma coisa que a gente discutiu muito com o Cornélio,
que parece, professor, que muitas vezes o texto da narrativa quer atribuir a culpa só a Jezabel, mas o profeta vai condenar o próprio rei Acabe, porque não se pode compreender que ela tenha feito, armado todo esse complô sem o apoio, sem a licença do rei. Parece até que Acabe usa Jezabel para atingir os seus fins, que ele não tem coragem de fazer por ele mesmo, né? E Jezabel é colocada como uma figura da mulher do palácio que vai contra o povo, se contrapondo às mulheres heroínas do povo, como Débora, as parteiras, como Judite, como Esther. Ela é o contraponto. Eu me lembro, dá para a gente fazer uma referência com aquele texto de Juízes 5, o Cântico de Débora, que opõe Débora e Jael às mulheres do palácio. Então, o primeiro ponto seria esse, e depois o fato de que o que é atroz nesse texto é que o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles usam as instituições religiosas, a lei e a organização da cidade, deturpam o seu objetivo, a sua função para prejudicar o outro. Então, isso é uma corrupção que não é apenas uma soma de corrupções individuais, mas é uma corrupção sistemática. É um pecado social que já está aparecendo aí. O Estado de Israel, ainda incipiente, está se corrompendo e colocando como valor essencial o poder e a vontade do rei. Mas para Deus, não é assim. Para Deus, a vida do justo, de um justo, vale mais do que toda a monarquia. É isso que a gente quer destacar no texto, e fazemos um contraponto atualizando com o problema e a disputa pela terra no Brasil de hoje, né? Que a terra, desde a invasão dos portugueses, ficou na mão dos apaniguados, aqueles que tinham poder. Nós sabemos que a terra aqui no Brasil são muitos poucos as glebas que têm, vamos dizer assim, estão regularizadas, né? A grilagem, a invasão, e destacamos no nosso texto como isso vem piorando, porque em 2019 houve um aumento de mais de 23% de conflito no campo, muitas famílias que foram expulsas de sua terra, e em 2019 também não houve nenhum assentamento e nenhuma regularização de terra indígena ou quilombola. Então, diante disso, a gente vai perguntar assim, diante de um rei do poder que usa da sua força para roubar, matar, levantar falso testemunho e cobiçar o que é do outro, qual é o nosso papel como cristão? De que lado nós vamos ficar, né? Porque se a gente não fica do lado das vítimas, nós não estamos sendo fiéis à aliança e nem estamos sendo fiéis a Deus. Muito, muito obrigado, Zélia. Brilhante síntese, excelente. Um abraço a todo o povo de Mossoró, que aqui está representado por alguns amigos. Não é? Mossoró, no Rio Grande do Norte, é um centro muito bom do estudo bíblico lá, coordenado por Zélia, através do CEBI. Então, temos excelentes contribuições dos nossos orientandos do doutorado, não é? Tanto daqui da Unicap, como também da PUC Goiás, nessa parceria, na pesquisa que fizemos sobre Bíblia e corrupção. Passamos agora para mais uma doutoranda, minha orientanda, com muito orgulho, que juntamente com outro colega do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Lineker, trabalharam o tema da corrupção e fundamentalismo. A denúncia do profeta Amós, não é? E suas implicações para uma teologia da resistência. Por favor, Eunaide, tem a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de começar agradecendo a Lineker pelo convite para escrever esse texto. Agradeço ao professor Tadeu, que é sempre muito carinhoso, muito atencioso com a gente. E ao professor João Luiz, que eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que ele faz por nós, toda a atenção e todo o zelo que ele tem por nós e pela generosidade que ele tem de sempre estar colocando a gente
entre pessoas tão capacitadas, tão habilitadas quanto essas que estão aqui, né? E um abraço especial para Álvaro, que também é uma pessoa assim muito querida. E de certa forma colocar também que a nossa fala, ela responde de certa forma à colocação da nossa amiga Zélia, que pergunta, né, qual é o nosso papel de cristão nessa situação, né, frente à corrupção. E aí a gente trata da corrupção e o fundamentalismo, a denúncia do profeta Amós e suas implicações para uma teologia de resistência. E aí nós colocamos que a missão profética envolve o povo, que é receptor das visões e das palavras que são ditas pelos profetas. O meio social proporciona as condições de realização da missão. A missão da profecia, que é sempre voltada para uma denúncia, em primeiro lugar. Então, primeiro é uma denúncia sobre o que está acontecendo de ruim, de pecaminoso, né, no meio do povo, e trazendo ao mesmo tempo o anúncio de uma boa nova. Então, como pode-se... toda profecia, ela traz em si essa capacidade de anunciar algo de muito bom que pode acontecer a partir do momento em que as pessoas se juntam, em que o povo é ouvido, que o povo se junta e o povo luta a favor das suas próprias causas. Os profetas, eles estão em toda parte, eles estão no povo, eles estão nos palácios, eles estão nas religiões. A profecia não é algo de um segmento específico. E o espaço onde a profecia acontece pode ser receptivo, mas na maioria das vezes é um espaço bastante perigoso, como diz Mesters, né? Ele diz que é um espaço bastante perigoso. A maioria dos profetas terminam sofrendo muito e até chegando à morte, como foi o caso de muitos profetas que estão na Bíblia e muitas pessoas do período pós-Bíblia e que a gente conhece que foram mortos porque eles denunciavam justamente os poderosos. E eles, muitas vezes, são tidos como traidores, como loucos, né? E Amós, a gente escolheu Amós porque Amós é o primeiro profeta. Ele, a profecia dele acontece no século 8 a.C., e ele inicia essa produção literária chamada profecia, esse gênero literário chamado profecia. E ele ele denuncia justamente a aliança que acontece entre os poderes políticos e os religiosos, que se a gente trouxer para o nosso tempo, a gente vê, por exemplo, que nós temos um presidente que tem uma atuação bastante comprometida, entre aspas, e que foi levado ao poder através de uma aliança com os religiosos. Então, a gente tem que prestar muita atenção, e aí aquela pergunta de Zélia, né? Quem somos nós, o que nós estamos fazendo diante do que está acontecendo? E Amós, ele, como todos os profetas, ele demonstra muita coragem, muita ousadia, ele tem muita clareza daquilo que está acontecendo, e ele é um visionário. Por isso que muitas vezes eles são chamados de loucos e de traidores, né? Porque eles conseguem, através de uma leitura da realidade, eles conseguem ver o que pode acontecer no futuro. E aí a violência social, ela vem como uma vertente da corrupção, como uma consequência da corrupção. E é aí que entra a importância do profeta Amós, né? Então, ele vem denunciar justamente, ele vem do sul, né? Uma coisa que é interessante é que os profetas, Jesus deixa isso bem claro, eles nunca têm muita força no lugar onde eles estão. Eles normalmente saem de um lugar para outro, né? Então, Amós, ele era do sul de Jerusalém, e a profecia dele é destinada ao reino do norte, né? E é interessante também perceber que os outros profetas,
que aparecem na Bíblia, eles aparecem com a função de profeta, apenas. Amós, ele, além de profeta, ele se apresenta como um trabalhador realmente que tem muito afinco pelo trabalho. Ele é pastor de ovelhas, ele é vaqueiro, ele é talhador de sicômoros, né? E ele é uma pessoa pobre, rude, é um campesino, mas que tem um conhecimento enorme a respeito da natureza, e isso faz com que ele organize a profecia dele a partir do cotidiano. Então, a partir do que as pessoas vivem, do que as pessoas falam, ele faz as colocações dele, ele faz a denúncia e ele faz o anúncio, né? E aí ele denuncia a opressão, a escravidão, a venda de pessoas, o incesto, a violência, os altos impostos, né, as altas cargas de tributação e a corrupção. E aí a gente pode trazer para hoje e a gente pode perceber até que ponto a gente hoje vive daquela mesma forma, com algumas mudanças nas formas de corrupção, né, mas as modalidades continuam as mesmas, né? E Amós, ele luta, como os outros profetas também, contra um Estado forte. E isso está bem claro na pesquisa de Schwartz, né? E a posição política dele é uma posição de oposição. Ele é uma pessoa que trabalha na esquerda, né? no que a gente hoje chama de esquerda política. E ele é denunciado pelos sacerdotes, né? Principalmente pelo sacerdote Amazias, que expulsa Amós, acusando ele de ser vidente, que na época era era considerada uma pessoa estranha, né? Ser vidente não era considerada uma coisa muito boa, principalmente nos meios religiosos, né? E Amós é uma pessoa muito reflexiva, que trabalha no âmbito do ouvir, do escutai, né? E Storniolo, ele diz que o culto mascarava principalmente a exploração econômica que reduz os pobres à miséria. E aí, nessa minha primeira fala, eu fico aqui para dar um espaço aos outros, depois, se houver a oportunidade, a gente retorna. Mas, assim, foi um texto foi uma pesquisa muito bonita, muito interessante de ser feita, e a gente faz esse contraponto entre o que acontecia no tempo de Amós e o que acontece agora, né? O que é que tem de diferente? Parece que não houve muitas mudanças, né? E a gente vai refletindo isso ao longo desse nosso encontro. Obrigado, então, Enaide, pela síntese brilhante que fez do seu artigo para o nosso livro, essa nossa reflexão que fizemos sobre Bíblia e corrupção, muito bom. Dando continuidade ainda no Primeiro Testamento, temos um texto, uma análise a partir de uma perícope muito conhecida do profeta Ezequiel, né? Filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Profeta Ezequiel, lá naquele texto belíssimo de reavivamento de um verdadeiro exército de ossos ressequidos. Mas quem vai nos falar sobre isso é Emivaldo. Emivaldo é da PUC de Goiás, está fazendo seu doutorado lá. Emivaldo e a professora Rosemary foi quem escreveram esse artigo. A professora Rosemary não pôde entrar, mas... Então, Emivaldo, por favor. Olá, boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui, né, nesse grupo. Alegria ainda mais porque eu estou aqui com o meu orientador, porque uma vez orientador, sempre orientador, professor Valmor, que me orientou, me suportou durante os 6 anos de mestrado e doutorado, professor Valmor. Um abraço e eu agradeço muito pelo convite em escrever, né, esse artigo, esse capítulo, juntamente com a professora Rosemary, que não está aqui no momento, mas que também foi muito importante e por isso publicamos em parceria.
Então, também boa noite às pessoas que nos acompanham por meio do YouTube, né, estão interagindo conosco nesse momento. Então, professor, esse capítulo, tanto eu quanto a professora Rosemary trabalhamos Antigo Testamento, né, sobretudo os profetas. Quando o professor Valmor nos sugeriu a ideia de escrever sobre religião e corrupção, pensamos imediatamente no profeta Ezequiel, ou seja, o profeta Ezequiel é aquele que é convocado do meio do exílio, do meio da situação de corrupção, do meio de mortes, como você mesmo falou, né? Aquele mar de ossos secos, e a partir daquele momento, a partir daquela realidade de morte, de desesperança, ele é convocado por Yahvé a profetizar. Então, Ezequiel acompanhou, conheceu o sistema político corrupto, conheceu o sistema religioso corrupto da sua época e falou para esse grupo específico, né? Falou para esse grupo que viveu, que experimentou a corrupção na própria carne. Então, nesse capítulo, nós tivemos duas perguntas básicas. Primeiro, que significado teológico teria a imagem visionária dos ossos secos para Israel vivendo do exílio? E a segunda, não haveria na simbologia desses ossos um sistema político corrupto a ser erradicado? Geralmente os profetas sempre partem de um ponto específico, como a nossa amiga falou anteriormente, né? Amós vive e é convocado a partir do meio do mato, do meio do campo, para ir para outra realidade. Então, o nosso texto foi dividido em 5 partes muito didáticas. Primeiro, Ezequiel testemunhando e denunciando a corrupção dentro do período do exílio babilônico. Nabucodonosor assume um sistema corrupto de dominação. Nós estamos falando do período do século VI ao século VIII, aqueles vários exílios que tiveram, mas, sobretudo, do século VIII. O exílio como consequência da corrupção generalizada, né? E a vivificação desses ossos, a restauração das vidas, né, desses ossos secos como uma figura de ressuscitação, revivificação, e da corrupção ao coração novo. Quer dizer, é o caminho que o profeta faz desde o momento em que ele é enviado para o exílio, que ele é convocado, então ele começa a denúncia, depois o contexto histórico vivenciado no período governado por Nabucodonosor, o exílio como consequência não só da corrupção política e religiosa, mas generalizada, seguramente também do povo, a morte, né, a falta de esperança que os exilados, os israelitas estavam vivenciando no exílio, e a possibilidade de uma vida nova, um coração novo, né, a restauração e a aliança feita no coração, como bem falou anteriormente o professor Valmor, um coração novo, né, um coração de carne. Então, nesse período, os cativos, né, foram levados para a Babilônia, tanto com também o rei em exercício, o rei Joaquim, a sua mãe, as mulheres, os altos funcionários da corte, os militares, os grandes ricos e proprietários de terra, e entre eles também os profetas, como o profeta Ezequiel, que era um dos profetas oficiais, todos levados para o exílio. Dentro do exílio, Carlos Mestre disse que a violência era tão grande, foi tão dura, naquele período, naquele contexto, que tudo ficou destruído. O templo, as casas, as muralhas da cidade, os altares, os santuários, quebraram tudo. Também quebraram a esperança, a alegria de viver dos israelitas. Tudo foi destruído, dando lugar ao choro, às lágrimas e à dor, né? Então, o sistema corrupto, né, a falta de pagamento de tributos, né,
do governo de Nabucodonosor e todo o sistema político religioso também corrupto fizeram com que o povo israelita fosse conduzido à morte, conduzido ao exílio. Então, aqui o exílio, em Ezequiel, o exílio não é apenas o fim, mas é um momento de restauração da aliança por meio do coração, por meio da aliança dentro do coração de cada israelita. Então, quando esse povo já estava praticamente sem esperança nenhuma, sem vida, né, os ossos secos, essa imagem dos ossos secos, ela denota isso, a falta completa e total de vida, de esperança, né, e não só isso, mas também representa aquilo que é intocável, que é impuro, né, no Antigo Testamento, os ossos, é absolutamente impuro. E a partir disso, né, que Yahvé fala com Ezequiel, e aí dá-se a possibilidade de uma restauração, de uma revivificação da esperança dos israelitas, né, a possibilidade de que agora a corrupção fosse extinta, porque agora a aliança estaria não só no papel, mas, sobretudo, no coração de cada crente, de cada israelita, de cada fiel daquele período. Professor, seria essa um pouco a minha síntese do capítulo. Novamente agradeço pela oportunidade de estar produzindo, né, com esse grupo tão seleto, e certamente eu tenho muito o que aprender. Sou neo-doutor, ainda não estou me tateando no mundo acadêmico, mas muito obrigado. Elano desculpe. Elano é nosso companheiro que está dando suporte. Mivaldo, é um prazer contar com nossos orientandos, ex-orientandos, egressos das nossas instituições, né? Nós também passamos por toda essa fase inicial na pesquisa e a gente está vendo vocês jovens dando continuidade a esse trabalho que nós já há algum tempo temos desenvolvido na academia. Então, muito importante contarmos com a contribuição de vocês. Obrigado, então, Mivaldo. Passamos agora, vimos que temos vários artigos sobre o Antigo Testamento, tratando da corrupção no Antigo Testamento. Agora, como o Novo Testamento é menor, do ponto de vista da quantidade de capítulos, versículos e textos, então nós vamos passar agora para mais 3 textos do Novo Testamento e começamos com o tema em Marcos, capítulo 11 a 12, Jesus em confronto com a corrupção religiosa, né? O estudo a partir de Marcos. Eu fiz questão de trabalhar com o professor Drance, que é sociólogo, e já de algum tempo a gente tenta fazer essa parceria, Bíblia e sociologia, não é? Não dá para entender Bíblia sem levantar o contexto de época. E o professor Drance, além de ser um excelente sociólogo, ele conhece muito bem dessas questões religiosas e a corrupção, inclusive religiosa, não é? Drance, por favor. Tem que ligar o som, Drance. Obrigado. Boa noite a todos aqui nesse grande lançamento, né, do livro Bíblia e Corrupção, organizado pelo professor João Luiz, a quem agradeço pelo convite de compor também, não é, junto com todos os colegas que estão aqui hoje, e em parceria também com ele, um texto a partir do Evangelho de Marcos. É interessante uma coisa, o Evangelho de Marcos realmente é um evangelho curto, com 16 capítulos apenas, mas um evangelho muito conhecido, sobretudo pelas ações de Jesus. Há quem diga que esse evangelho talvez esteja mais próximo, né, do fato histórico Jesus, por ele narrar alguns capítulos, são poucos, mas, sobretudo, uma preocupação bastante significativa com as ações desencadeadas por Jesus, através, evidentemente, de sua participação no movimento que ele fazia parte. Então,
ele abre, inclusive, o Evangelho, entre o 2º capítulo e o 3º, com uma série de ações, uma atrás da outra. E vai seguindo, de alguma maneira, esse mesmo perfil durante todo o Evangelho. Isso significa que o olhar de Marcos em relação a Jesus era exatamente para as suas ações. E são essas ações que, de alguma maneira, ele quer apresentá-las como sendo um fator de grande importância na sua vida e que, com certeza, tá certo, levou Jesus, tá, a uma condenação e uma morte de cruz. Porque essas ações, ela tem uma dimensão política muito grande. Não é somente uma dimensão religiosa que a gente pode perceber por baixo dessas ações, mas é, sobretudo, um lastro político bastante significativo que exatamente se confronta, tá certo, com a hegemonia religiosa de sua época, se confronta também com o poder econômico, político e militar da época, tá certo? Se confronta com as pessoas também individualmente que pertenciam dentro ou fora do próprio movimento de Jesus. Ou seja, são ações que mexem, tá? Com a vida de Jesus e com a vida de todos aqueles que estão em seu entorno. Esse é o caminho, eu acho, que o Marcos, de fato, traça. Então, o Evangelho de Marcos nos dá uma ideia, assim como também, claro, com os outros evangelhos, nos dá uma ideia de que o pressuposto da mensagem cristã, que vai ficar, de fato, de todos os evangelhos, é que, tá certo, a vida humana está subjacente aí. O grande pressuposto da mensagem cristã, a gente poderia dizer que é exatamente a vida humana. Porque essas ações estão em direção da defesa exatamente daqueles que estão em situações não só difíceis, mas economicamente, politicamente, tá certo, socialmente, religiosamente, excluído, ou com experiência bastante significativa de exclusão numa sociedade como essa. Então, nos evangelhos de Jesus, tá certo? Jesus aparece, então, em confronto com a corrupção do poder político religioso, sobretudo, tá certo, por ocasião de sua última estada em Jerusalém com os discipulados durante a festa de Páscoa. O material narrativo que trata de 2 episódios conflituosos que se deram no Templo de Jerusalém está presente, em sua grande parte, nos evangelhos sinóticos. O Evangelho segundo João conserva apenas a lembrança da primeira atuação no templo, a expulsão dos vendedores e cambistas. Então, os sinóticos, essa atividade de Jesus no templo, compõe, evidentemente, o clima de sua missão, que finalmente atinge o centro do poder socioeconômico, político, religioso, judaico daquela época, provocando, naturalmente, o acirramento do conflito. E é interessante que o templo em Jerusalém, ele não é somente uma realidade física, quando a gente lê os evangelhos. Ele é também uma realidade, ele também traz uma dimensão simbólica bastante significativa. Enquanto um lugar de oração, tá certo, não poderia ser jamais um lugar aonde pudesse se espelhar na forma de organização da sociedade, simplesmente, ou dos vícios que essa sociedade tem, e que poderia adentrar exatamente o templo, corrompendo aquele espaço e, evidentemente, desfigurando-o em relação ao seu papel de servir para a oração e também para a defesa dos pobres. O templo de Jerusalém, nessa ação que Jesus, de fato, faz, como, por exemplo, a expulsão, tá certo, de todos aqueles que estavam fazendo da casa de Deus um lugar, né, de mercado, de covil de ladrões, etc., e é uma ação bastante, assim, forte dentro da narrativa dos evangelhos, evidentemente que nos chama a atenção e nos impacta, tá certo? Porque parece que Jesus está sendo uma pessoa violenta no atentado contra as pessoas que estão ali simplesmente ganhando, tá certo? O seu dia a dia com o que vende.
Mas a questão não era somente essa. A questão é que Jesus bate de frente exatamente com tudo aquilo que, de alguma maneira, mesmo na frente do templo, ou até mesmo por dentro do próprio templo, já era denúncia em relação ao seu papel, que se desviava, isso como uma influência que vinha da própria sociedade. Então, a cidade de Jerusalém, como um centro político, cultural e religioso da Palestina, atrai, evidentemente, muitos peregrinos, sobretudo no período da Páscoa judaica. Então, Jesus e seu discipulado, né, vão a Jerusalém, não como peregrinos ou devotos anônimos, perdidos na multidão. Eles vão até lá, segundo a perspectiva do Evangelho de Marcos, para realizar o ápice de um projeto profético, messiânico, que vem das periferias, claro, após uma longa viagem desde o norte da Palestina, em favor das multidões que estão à margem das benesses econômicas, políticas e sociais e religiosas. Então, eu convido a todos, primeiro, claro, quem nunca teve a oportunidade de ler completamente o Evangelho de Marcos, que faça isso, que leia os Evangelhos de Marcos e veja logo no início quantas ações Jesus, de fato, faz e que está, né, colocado aí a defesa da vida humana. E, sobretudo, esse capítulo que nós, eu e João Luiz aqui, analisamos, que vai o Marcos de 11 a 12, tá? Claro, com o tema, evidentemente, colocado por nós sobre a questão corrupção religiosa, tá? Porque a corrupção não era somente política dentro do Império Romano, que exercia um poder e domínio sobre toda aquela região a qual Jesus vivia, tá? Mas também a corrupção do ponto de vista religioso, que estava, evidentemente, tá certo, tomada por dentro da maior religião daquela época do século I, que era a religião judaica do tempo em que Jesus viveu. E aí, evidentemente, vários grupos, tá, que disputavam poder dentro, tá certo, dentro dessa religião que era hegemônica. E alguns grupos, tá certo, evidentemente que estavam, tá, sendo legitimados do ponto de vista religioso pelo próprio Império Romano, porque exerciam, de alguma maneira, uma certa parceria, vamos dizer aí, assim. Então, como, por exemplo, o grupo dos fariseus, a quem, do começo ao fim de todos os evangelhos, é uma grande questão na vida de Jesus, esse grupo, né? Inclusive com uma diferença ideológica bastante clara, se nós pegarmos o termo ideológico, para podermos interpretar essa relação entre Jesus, tá certo? E, sobretudo, esse grupo que exercia não somente uma influência dentro, mas sobre a população de Jerusalém naquela época. Era o grupo mais influente, tá certo, daquela época lá. Então, convido a todos para ler esse... eu não diria uma exegese daquele tipo, assim, bastante minuciosa, mas como a gente organizou o texto em termos de sua divisão, em termos dos seus grandes eixos, tá certo? Para podermos, de fato, entender um pouco, dentro desses capítulos, como a questão da corrupção está colocada em termos de sua dimensão política e religiosa. É isso. Agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre esse capítulo e espero que todos possam, evidentemente, ter acesso ao livro, também passar para outras pessoas do seu quadro de relação, porque o livro está oferecido a todos de graça, gratuitamente, pela editora aqui de Pernambuco, muito bem, né, vamos dizer assim, construído pelos diversos autores que aí estão, e todos nós aqui estamos também de parabéns por isso, por esse produto que, no final, de fato, a gente aqui está apresentando. Agradeço a todos. Obrigado, então, Drancy. Boa síntese, realmente, daquilo que a gente conseguiu alcançar com o nosso artigo. Essa parceria interessante entre Bíblia e sociologia, Bíblia e antropologia, né, Bíblia e psicologia, hoje é muito bem-vinda na academia. São diversas hermenêuticas da Bíblia que a gente pode fazer. E me fez lembrar, Drancy, o saudoso Humberto Pluma, Padre Humberto, que era sociólogo, professor do Instituto de Teologia do Recife,
que era muito amigo de um grande biblista que também colaborou com esse trabalho, que é o professor, bispo emérito da Igreja Anglicana, Sebastião Armando Gameleira Soares. Ele fez o prefácio desse livro. Então, Humberto e Sebastião trabalhavam juntos, né? Como um biblista e sociólogo, e aquilo ficou na minha cabeça, como é possível as diversas áreas do conhecimento interagirem na pesquisa bíblica. Obrigado, Drance, excelente. Vamos, então, faltam só... Eu quero registrar aqui, já que fica gravado, o professor Joel Antônio Ferreira, ele fez um brilhante texto que dá continuidade a essa nossa pesquisa minha e do Drance, cujo título é As Forças Corruptas do Sinédrio, Anás, Caifás e o Pretório Pilatos. Uma análise excelente que Joel fez, e quero registrar que ele não conseguiu entrar, ele tentou até agora, não conseguiu entrar na live, infelizmente. Joel, fica aqui meu agradecimento, viu, gravado, que você realmente estava tentando e não conseguiu, mas colaborou com a gente de forma brilhante, e o registro fica feito. E, por último, passamos agora que é o último livro da Bíblia, não é? No plano oficial, Apocalipse. E o tema é prostituição e economia, a corrupção do cotidiano do mundo greco-romano, né? É um casal muito querido meu, ele e ela trabalha atualmente na Unicap, e ele está fazendo seu doutorado conosco no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Por favor, Álvaro Pestana. Obrigado, professor João Luiz, obrigado a todos os colegas aqui. Quero saudar o professor José Tadeu, faz tempo que estou saudade do professor, do Levinas, daquelas leituras boas. Professor Drance, professor João Luiz, eu devo a orientação preciosa que estou recebendo deles aqui no doutorado, então sempre uma alegria estar com eles. Eunide, que saudade, é a nossa turma do doutorado, né? Agora tem que ficar tudo longe assim, mas a gente se vê aqui, já é muito bom, né? E muito bacana, professor Valmor, nem sabia que nós estávamos lendo um ao outro. Também estou lendo a sua obra, seus livros, então a gente, provavelmente estou lendo muita coisa de vocês aqui, né? Professor Solano Rossi, eu já li alguns de vocês, e vou ler o livro de vocês agora, né? Esse aqui, ó, olha aqui, né? Esse aqui é o livro, né? Tá aqui no Kindle, né? Mas vou ler todos, vai ser uma leitura. Eu estou vendo aqui que só o aperitivo já me deu água na boca. Não sei se vou dormir muito cedo hoje, não. Acho que não. Acho que vou pegar os capítulos que não li ainda e vou, né, devorar. Mas, de fato, é uma alegria, uma honra, né, ser incluído entre as pessoas que estão querendo fazer uma contribuição no sentido de uma mudança de um problema no Brasil muito sério, mas no ser humano, né? E esse livro, eu acredito, traz uma contribuição, é a nossa contribuição, e nós vamos passar a outros, e o tema vai ser debatido, alguns vão melhorar isso aí, e o melhor é se isso chegar na praxis, chegar na realidade da mudança. Essa leitura do último livro, de Apocalipse, foi justamente feita por esse viés. Linda, a minha esposa, a May, alguns conhecem como Linda, alguns conhecem por May, ela é mestre em ciência da religião, trabalhou comigo, ela também é teóloga, não pode estar aqui porque ela está numa aula da Unicap, ela está lá participando do trabalho dela, mas eu e ela, nós estamos pensando nesse tema, e lendo o Apocalipse, qual foi o viés nosso? O Apocalipse fala muito de prostituição, é o livro do Novo Testamento que, proporcionalmente, pelo tamanho do livro e pela frequência de vocabulário, é o livro que fala 58 vezes mais de corrupção, de prostituição, que qualquer livro da Bíblia. Agora, você sabe, o Apocalipse, uma linguagem cifrada, simbólica, ele fala as coisas de um jeito, indicando outras, não é? Ele está entrando numa linguagem muito comum no gênero da literatura apocalíptica judaica, e ele vai usar a ideia da prostituição para condenar um sistema. E o sistema a questão dele não era a questão, de fato, sexual. A questão dele
aí a gente lendo o Apocalipse por esse viés que estamos propondo no capítulo 10 do livro, vamos mostrar uma ligação da ideia de prostituição com a economia do Império Romano. Até há uma conexão filológica, linguística, né? O verbo pornel vem da raiz per, do verbo pernumi, de outros verbos que têm a ver com o trânsito, o comércio, leva para lá, traz para cá. No ambiente cultural da Palestina antiga, já havia uma desconfiança sobre o comércio. A desconfiança era grande. Mas não é a desconfiança, não é preconceito contra o comércio. O que o Apocalipse mostra é que o comércio do Império Romano visava a luxúria, visava o prazer de uma minoria, e, na verdade, não era como um bom comércio que traz alimento, que traz bem-estar. Era um comércio em torno de coisas chiques, de coisas bacanas. Então, você vai ter lá no capítulo, no Apocalipse, capítulo 18, né, uma lista dos versículos 12 a 13 das mercadorias do comércio, e tudo aquilo, um item era necessário, trigo. O resto é tudo porcaria, gente. Tudo para alguém ficar no luxo, tudo para alguém mostrar que tem mais poder, todo um sistema econômico baseado na ostentação, baseado no nada. E, realmente, aquela lista vai adiante dizendo que escraviza até seres humanos e pessoas. Então, o que esse capítulo está propondo é que, justamente, a crítica que o João faz, ele faz muitas críticas ao governo, para quem quer ver um profeta bíblico chamando o governo de uma besta, pode ler o Apocalipse, que ele está chamando o imperador de um monstro, né? O monstro do mal. Então, essa leitura, ele fala para os cristãos, vocês são cristãos? Vocês estão lendo esse livro? Não entra no esquema, não. O esquema do império é um comércio baseado no enriquecimento, baseado na ganância, baseado no nada. Vai servir, meu amigo. Vai servir. Vai fazer como Jesus. Jesus não acumulou, ele dividiu. Jesus não derrotou, Jesus ajudou. Jesus não competiu, ele cooperou. Então, todo o ponto de vista de Jesus, a praxis e o pensamento de Jesus está assim na base da literatura do Apocalipse, trazendo uma crítica àquele sistema que aí, no fim do capítulo, lendo um autor que até foi no curso do professor Drancy, que acabei indo atrás desse autor aí, um cara da economia, Fanfini, e ele me mostrou como há um paralelo muito interessante entre o mundo moderno e o capitalismo moderno, que visa o lucro acima de tudo, que visa sempre acumular mais, ir além. Para que mais? Porque tem que ter mais, tem que conseguir mais lucro, tem que ter lucratividade máxima. Enquanto que a perspectiva bíblica é muito mais de compartilhar, muito mais de o necessário está bom, o famoso contentamento, a ideia de, não, vamos dividir. O capitalismo hoje não, quer tudo para si, é concorrência, eu quero tudo. Então, enfim, eu estou dando aqui como dizia, um spoiler do capítulo, né? O trabalho é baseado na cultura, no ambiente socioeconômico, cultural do fim do primeiro século, quando o livro de Apocalipse foi escrito, criticando o Império Romano e entrando numa crítica contra as estruturas econômicas e trazendo isso para hoje, para o problema do nosso mundo moderno, onde continuam os problemas fundamentais que João mencionou lá, acontecendo no nosso sistema. A lucratividade máxima e a eficiência máxima que atropela as pessoas. Então, esse é o convite para você vir ler o nosso livro. Esse capítulo é o último, né? Opa, apaguei aqui. Esse capítulo é o último, né? Então, se você chegar nele, você já leu os melhores, né? Você já leu todos os melhores, mas você venha ler, né? Porque vai ser uma leitura enriquecedora em termos de abordagens, de ferramentas de leitura do texto bíblico, de leitura da realidade e também, acredito, para a sua praxis, para a sua vida pessoal. Obrigadão.
Muito obrigado, Álvaro. Excelente síntese. Aliás, todos estamos de parabéns, né? Porque as sínteses foram muito bem feitas até agora. Então, Zélia, ela está observando aí o que é que surgiu de alguma pergunta, alguma provocação, não é, Zélia? Eu só queria, antes de Zélia tomar a palavra, dizer que você tem, como eu disse no início, acesso a todo o acervo gratuito da editora EduPE, editora da Universidade de Pernambuco, através do site www.edupe.com.br. Você faz o seu cadastro e você tem acesso a esse acervo gratuito em e-book e também outros livros que estão lá à venda. É uma editora muito boa, muito bem conceituada, aqui da Universidade de Pernambuco. Então, Zélia, por gentileza. Olá, de volta, né? Então, tem muitos parabéns, muita gente do Ceará, de Pernambuco, acredito que de vários lugares do país participando. Então, tem algumas provocações e algumas perguntas que são também provocações, né? Eu vou colocar as duas que são mais ou menos próximas, que são para todo mundo. Qual a utilidade da religião, né? Diante dessa situação. Não vou dizer a segunda parte, não, viu, Zé Pinto? Mas ele está dizendo, é para amansar o povo? Pode dizer. E César Cerqueira, nessa mesma linha, pergunta como Jesus seria recebido caso voltasse hoje pelos corruptos de toda espécie, principalmente aqueles ligados a certos grupos religiosos e ao poder político. Tem uma outra geral, que é Kleber, lá do Mossoró, que faz. Qual a relação podemos fazer, eu acho que Drance já adiantou um pouco, entre profetas e sacerdotes diante do fenômeno da corrupção, tanto no primeiro como no segundo tempo. Então, acho que eu entendi mais ou menos a posição dos sacerdotes, porque dos profetas vários abordaram aí. E tem uma pergunta específica para a Eneide, né, que o seu Júnior Saigon colocou, que podemos encontrar em comum entre a fala de Amós e o educador Paulo Freire. Acho que ele leu o seu artigo, viu, Ana? Então, assim, quem começa ainda, como seria, essa pergunta sempre volta, né? Como é que Jesus iria enfrentar hoje esse mundo de corrupção em que vivemos, né? Não sei, mas algum doido inventou de escrever uma série que está à disposição na Netflix, cujo título é Messiá. Messiá, termina com AH. Estamos ainda na primeira temporada dessa série, mas muito, muito, muito interessante. Quem já assistiu, aplaudiu, porque ele coloca, se tivesse que nascer de novo, ele nasceria lá no Oriente Médio, e lá está uma situação muito complicada, e como é que ele seria acolhido, né? Então, é um cara que tem toda aquela mística de Jesus, o cara do século XXI, mas no meio de um conflito que não é muito diferente, claro, guardadas as devidas proporções, mas as angústias, os conflitos não são tão diferentes de 2000 anos atrás, não, porque são angústias humanas de todos os tempos diante do fenômeno da corrupção. Vale a pena conferir essa série. Mas, então, quem gostaria de falar? Eneide, já que você foi citada pelo nome, começa por você. Tá bom, então agradecer a Júnior Saigon, que é meu amigo desde a infância, e acredito que ele leu realmente meu artigo, viu, Zélia? E é um dos maiores músicos lá de Arco Verde, e inclusive toca aqui em Recife também, é uma pessoa muito religiosa, e tem muito interesse por esses temas que a gente está abordando aqui. Então, o que é que tem, então, em comum entre a fala de Amós e a fala de Paulo Freire, né? Então, em primeiro lugar, os dois percebem que o oprimido é a fonte de renda dos seus opressores. E que muitas vezes o oprimido se identifica com o opressor. E aí ele traz dentro de si o opressor. Ele hospeda, né? Paulo Freire coloca até essa
essa expressão. O oprimido, ele serve de hospedeiro ao opressor. E eles dois também percebem que a denúncia visa a classe dominante. E aí, a escravidão do pobre sempre acontece não somente num processo do dominante ser um dono absoluto do dominado, mas ele também eliminar o dominado. Né? Ocorre num processo de eliminação, e a opressão acontece também através de um processo chamado de anticriação, não é? Porque elimina o outro, não permite que o outro exista, né? Num processo que Paulo Freire chama de objetificação. Como, por exemplo, Amós fala das mulheres como sendo vacas de Bazã, né? As mulheres do palácio, elas estão inseridas numa cultura sexista e excludente, e assumem uma postura de também opressoras, apesar de serem objetificadas, né? E aí elas vivem entre o luxo e a pobreza. Elas são pessoas extremamente pobres, mas vivem no luxo, que é o que acontece com muitos dos nossos trabalhadores, que aí não percebem que são trabalhadores e enveredam pelo lado do opressor e vão afirmar a política do opressor, né? E aí, Paulo Freire, ele diz também que o oprimido, muitas vezes, quando liberto, ele vira duplamente opressor. E Amós chamava a atenção também para isso, e aí no nosso artigo, a gente chama a atenção para a questão de que o povo libertado tem complexo de superioridade. E o povo oprimido passa por um processo de decomposição social. E que o povo que oprimia era o povo que foi libertado por Deus, era o povo de Israel, era o povo escolhido. Então, assim como hoje também, nós temos, como a gente já colocou, pessoas religiosas, inclusive sacerdotes, e pessoas do alto clero que apoiam uma política excludente, uma política de morte, uma política de eliminação do outro, uma política de armamento, onde as pessoas que deveriam se proteger, elas degladeiam entre si, né? Então, Paulo Freire e Amós, eles têm essa fala muito, muito próxima, né? Muito parecidas, porque Paulo Freire, de certa forma, ele também age como um profeta, né? Então, eles têm isso em comum. Quero agradecer a Júnior, né, Saigon, por ter mandado essa pergunta, e ao professor João Luiz por ter dado essa oportunidade de resposta. Eu queria responder a uma questão. Pode? Porque saiu uma pergunta genérica também, acho que para todo mundo, né? Qual é a utilidade da religião? Se não me engano, foi assim. Não é? Eu acho que, não é? Eu acho que o problema da religião hoje é exatamente este, que nós estamos fazendo dela exatamente uma utilidade. Como nós vivemos numa sociedade econômica, capitalista e utilitária, a gente expande o utilitarismo para os nossos espaços de pertencimento. E pertencer hoje em certas experiências religiosas, para muitas pessoas, é ir lá e buscar uma utilidade naquele espaço para a sua vida. Uma utilidade, muitas vezes, prática, uma utilidade em termos de sair de uma situação imediata, como se a religião fosse um poço de magia para resolver de uma hora para outra o seu problema concreto, que deveria estar encontrando na sociedade as saídas de fato para isso. Porque a nossa sociedade, por ser corrupta, por ser uma sociedade economicamente capitalista, que desumaniza as pessoas, tá certo?
que rebaixa as pessoas à sua condição de indigno e não de dignidade, é que faz com que, muitas vezes, a gente pensa que a saída seria na religião e a gente vai estender essa utilidade para lá. Não é não, não é? Eu acho que, como dizia Rubem Alves, na apresentação, no prefácio desse nosso livro, feito pelo professor Sebastião Armando Gambeleira, ele diz, tá certo? O que nos salva, começando com a experiência da felicidade, é abrir-nos à transcendência em nossa vida cotidiana, e não nossos afetos, nossa prática religiosa. Religião é um momento poético, aí ele lembra Rubem Alves, é para dizer de nossos sonhos e afetos, os quais temos de praticar nos diversos campos de nossa vida cotidiana, nas relações econômicas, nas relações sociais, nas relações políticas e culturais. E o que a gente tem assistido é que certas práticas religiosas dentro, tá certo, das religiões, exatamente trama o contrário, tá certo? Empobrece exatamente esse espaço que deveria ser, sim, de valorização da vida, de conforto, de fortalecimento para a gente agir e transformar, sim, o mundo lá fora para que ele seja mais humano. E quanto mais humano, mais Deus, de fato, aí revela-se no nosso mundo, evidentemente, porque ele não vai se revelar lá em Marte, ele se revela, tá certo, na nossa presença, tá? Aonde nos chama, de fato, exatamente para o amor. Então, eu acho que a pergunta é boa, porém, evidentemente, que a questão é exatamente essa. As religiões sofrem porque exatamente elas estão sendo utilitárias. E isso não é o caminho, evidentemente, para a gente compreender o papel da religião. Mais alguém? Zélia, tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de pegar um gancho aí na fala do professor Drance e colocar assim, que o objetivo da religião passa por essa questão de humanização, né? Então, nós nos tornarmos cada vez mais humanos. E quanto mais humanos nós nos tornarmos, mais próximos de Deus nós estaremos. E eu gostaria de colocar uma questão que eu achei muito interessante nessa pesquisa, é que eu sempre ficava perguntando assim, por que nós religiosos achamos que nós somos o povo escolhido, né? E qual é a função desse povo religioso? Qual é a função desses escolhidos, né? Que seria motivo para outra live. Mas eu achei muito interessante que nessa pesquisa eu consegui perceber que o objetivo de Deus com a libertação de Israel, né, que foi o primeiro povo que se considerou escolhido, foi justamente que esse povo deveria ser exemplo para que outros povos pudessem se libertar. Né? Infelizmente, a gente não chegou ainda nesse ponto, mas um dos objetivos da religião é fazer com que as pessoas se libertem. Né? Se libertem individualmente e se libertem na coletividade. Até porque essa libertação ela não pode ocorrer de forma compartimentalizada. Eu só me liberto a partir da libertação do outro, e o outro só se liberta a partir da minha libertação. Então, enquanto existir um escravo no mundo, enquanto existir uma pessoa que sofra no mundo, eu não posso ser feliz. Eu não posso ser absolutamente feliz, porque eu tenho que compartilhar da dor desse outro meu irmão, porque eu faço parte desse povo escolhido, e a minha missão, enquanto pessoa religiosa, enquanto parte desse povo escolhido, é justamente ajudar as outras pessoas a se libertarem a partir do momento em que eu também me liberto. Muito bem. Zélia, alguma pergunta mais? Bom, João, acho que foram quase todas respondidas, só a de Kleber com relação à questão dos sacerdotes, né? Qual a relação dos profetas e dos sacerdotes diante do fenômeno da corrupção no primeiro e no segundo tempo. Acho que
ninguém abordou essa questão da relação do sacerdote com a questão da corrupção na Bíblia, mas acho que isso é tema para outro livro, não? Alguém quer enfrentar um pouco essa questão, que ainda Dá não pelo falou? menos uma pista. Eu só faria uma referência aos profetas, como aqueles que estão no meio do povo, falam a partir deste lugar e em defesa destes. Eu acho que, se você ler todos os profetas, todos eles não são profetas da corte, todos eles não são profetas de dentro de templo, todos eles são profetas da rua, profetas do meio do povo, profeta onde o povo está, junto com o povo. A voz deles vem daí. Quem legitima o profeta é exatamente o povo a quem a fala dele e a ação dele se destina. Os sacerdotes, não é? Nesse confronto, sofrem. Sofrem por quê? Porque estão muitas vezes amarrados, tá certo? As teias do templo para servir ao outro, mas desde que dentro do templo. Não é que Jesus, por exemplo, não tenha sido profeta e também um sacerdote, mas é que a corrente, por exemplo, a qual Jesus se filia, a partir do movimento que ele fez, criou e foi até o fim com ele, era de perspectiva profética, tá certo? Então, eu acho que para mim esse é um ponto importante de confronto, tá? E nós temos profetas não só no campo da religião, nós temos profetas no campo da política, né? A gente pode listar nomes de pessoas que, muito mais do que pessoas que são do próprio meio das religiões, vieram, evidentemente, do meio da sociedade, do meio do fazer político e se tornaram grandes profetas, pegando a voz do povo, evidentemente, e com ela fazendo a sua própria defesa. Dentro das religiões também está aí Dom Helder Câmara como um grande exemplo, e outros que a gente poderá citar. Muito bem. Eu acho que a gente abordou um pouco o nosso trabalho, não é? Acho que foi até um pouco mais profundo do que eu imaginava, porque talvez ficasse enfadonho, mas não, ficou agradabilíssimo. A gente ouviu como que várias abordagens da partir do que a gente pesquisou, e eu achei de uma riqueza extraordinária. Não sei se Valmor, que é o nosso colega de fora da Unicap, lá da PUC de Goiás, queria dizer uma palavrinha final, e depois a gente passa para o professor Zé Tadeu, se ele ainda quiser fechar, não é? Já que ele é o nosso líder do grupo de pesquisa. Vamos? Só confirmo, João Luiz, a sensação agradabilíssima, riquíssima, né? E valeu demais. Estou muito, muito feliz e assim penso em traduzir o sentimento de todos e todas. Obrigado. Então, Valmor, desde o princípio, dando essa força para que essa pesquisa chegasse à sua conclusão, entre aspas, né, porque ela está aberta agora a maiores aprofundamentos, né, do leitor e que, se quiser, cada ponto desse pode ser um mundaréu de pesquisa pela frente. Vamos, desculpe, Tadeu, se você quiser fechar, então, como líder do grupo. Oi. Então, essa foi a iniciativa. João, muito obrigado pela concessão da palavra. Eu fico muito contente porque nós estamos, de fato, realizando um evento bonito, um evento leve, né? Muito leve, mas assim, muito denso. As pesquisas muito densas, as falas muito densas, esse debate muito bacana. O professor Dantas fez uma coisa belíssima, né? E eu acho que uma coisa que merece assim, a menção é nesse momento tão restrito de possibilidades, a gente consegue se encontrar, ver um ao outro, poder ouvir a voz. Eu acho isso muito bacana, muito significativo. E saber que isso, João, tem uma mãozinha do nosso grupo, do nosso ambiente de trabalho, que é a Universidade Católica. Eu fico muito contente de participar desse momento. Mas eu gostaria mesmo, João, se você me permitisse, para mim aqui aparecem as duas mulheres, as mulheres, tem duas delas, teve o Naide, assim. Se você me permitisse, eu diria assim, deixa que elas digam um último boa noite. Um abraço a todos.
Então, Eliane, por favor, uma palavrinha final. Muito bom, muito bem lembrado. A palavra final é gratidão. Gratidão à parceria, gratidão ao João Luiz, gratidão ao professor Valmor, muita gratidão, eu sempre falo isso, e muita gratidão em estar participando com vocês e partilhando de tanta informação. Então, é gratidão. E gratidão a todos que nos acompanharam, né? Perfeito. É isso. Obrigado, então, Eliane. Zélia, uma palavrinha também, depois Eudnaide. Eu vou reverberar, né, o que a Eliane disse, gratidão, e dizer assim, agradecer principalmente a João, porque ele, por acreditar em nós e nos estimular, faz com que a gente saia, vamos dizer, da nossa zona de conforto e ouse voos maiores. Então, João, acho que você acredita nos seus orientando mais até do que a gente mesmo. Eu falo pelo menos por mim, quero agradecer e dizer que como é bom como a gente se sente estimulado e a gente pensa e experimenta e vê que é capaz. Claro que está começando, mas a gente está entrando num caminho sem volta, assim espero, da pesquisa bíblica, e agradecer ao apoio, à parceria de todo mundo. Legal. Eudnaide? Então, também a palavra é gratidão, não poderia deixar de ser, né? Gratidão a todos os colegas, gratidão aos professores que sempre acompanharam a gente com muito carinho. Gratidão, agora, de forma especial, a Tadeu, além da primeira gratidão especial, né? Por esse jeito sempre carinhoso dele, essa capacidade que ele tem de perceber as minorias e de trazer essas pessoas, né? Para o protagonismo, né? E colocar mais uma vez que a relação, né, entre Amós e Paulo Freire é de extrema sutileza, porque Paulo Freire fala que em ação, reflexão e ação, e a gente vê o profeta usando o método que depois foi sintetizado com 3 palavras também, que é ver, julgar e agir, que é um método usado pela igreja, né, e que deve ser usado pelos cristãos de modo geral, por todas as pessoas. E aí a gente colocar também que a importância da religião é que ela traz uma paz, ela traz um estilo de vida, né? A religião é um estilo de vida que pode transformar a gente em gente muito melhor, não é? E aí eu gostaria de encerrar as minhas palavras, então eu gosto muito de cantar, e gostaria de encerrar com um trechinho de uma música que diz assim: eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer, que sem religião não sei viver, não sei viver, não sei viver. Padre Zezinho. Lindo, Eudnaide. Além de cantar muito bem, ela também compõe e toca violão perfeito, muito bonito. Gente, agradecemos de coração. Quer falar, Tadeu? Eu só queria dizer que eu acho que hoje você dorme e amanhã só acorda às 8 da manhã. Então, obrigado então a todas. Querido, abração Obrigado, imenso, gente, gratidão. então, Acho que a palavra gratidão realmente ela anima nosso coração. Gratidão, João. Gratidão, e agradecer, Tadeu, sobretudo a Universidade Católica de Pernambuco, não é?
pelo apoio e incentivo à pesquisa, ao programa de pós-graduação em Ciências da Religião, na pessoa da professora Zuleika Dantas, e dizer que estamos aí, o grupo de pesquisa Religião Cristã, Fundamentos e Desafios Contemporâneos, da Unicap, voltou com gosto mesmo nesse 2021, em plena pandemia, né? A gente está enfrentando tudo e a pesquisa continua. Obrigado, minha gente, um abração a todos os colegas que aqui estão e queridos alunos e orientandos.